Senhor deputado Hugo Mota, o senhor está prestando atenção no noticiário? Provas abundantes e contundentes, que pode mostrar quem fraudou o sistema de imigração dos Estados Unidos e os dados de um passaporte que havia sido já cancelado porque ele havia perdido esse passaporte. Fraudar uma entrada achando que nada vai acontecer, isso é um crime federal grave aqui, é porque eles não apostavam que Donald Trump tinha a força que ele tem. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política. Eu tô chegando com um caminhão de notícias de Brasília. Muitas coisas acontecendo nesse momento, muita coisa envolvendo gente poderosa que eu venho passar agora tudo para vocês. Antes de mais nada, eu já peço para você que é novo aqui no canal para que se inscreva agora mesmo e também ative o sino das notificações para se manter sempre atualizado. Deixa o like no vídeo, então, e vamos para a notícia. Ministros do STF vão a Nova York, isso mesmo. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes, atual decano do Supremo, confirmaram presença em um evento na cidade americana no dia 13 de maio. Tanto Barroso quanto Moraes aparecem na lista de autoridades confirmadas no Fórum de Investimentos LIDE, grupo de debates comandado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também aparece na lista de autoridades do evento. Além da presença de ministros do STF e de Gonet, o evento do LIDE, em Nova York, deve contar com presenças dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. O sistema tinha um plano para prender Jair Bolsonaro, mas falhou. É isso mesmo. Hoje, quando se vê um inquérito mirabolante e repleto de ilegalidades, tentando incriminar o ex-presidente Bolsonaro, fica claro que esta sempre foi a intenção do sistema e faz perfeito sentido o que ele próprio declarou na manifestação de domingo. O golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 2022 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso no dia 8 de janeiro e estaria apodrecendo na cadeia até hoje. Ou quem sabe, assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Sim, segundo Bolsonaro, esse era o plano. Na época eles estavam muito fortes e certamente iriam levar adiante esse objetivo. A intenção era alijar completamente Bolsonaro da política. Mas não deu certo. Foi o que ficou bem claro na Avenida Paulista. Moraes multa Felipe Martins em 20 mil por post com advogado. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aplicou uma multa de 20 mil reais a Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, pela participação em uma publicação nas redes sociais do seu advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho. No vídeo publicado no Instagram, Martins e Coelho aparecem em frente ao Fórum da Ponta Grossa, para o que o advogado chamou de mais uma etapa desse absurdo, que é o comparecimento semanal toda segunda-feira no fórum. O vídeo é de outubro de 2024, mas Moraes multou agora. Essa publicação é do ano passado e veio hoje uma multa no valor de 20 mil reais em relação a esse post, mas a questão da cautelar que o ministro Alexandre de Moraes está verificando a possibilidade de revogação da prisão domiciliar de Felipe Martins e que ele corre o risco, inclusive, de voltar a ser preso, né, Ana? Senhor deputado Hugo Mota, o senhor está prestando atenção no noticiário? Paula, eu falei hoje com a doutora Ana Bárbara, que é a advogada de imigração do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Inclusive, na quarta-feira, ela vai nos conceder uma entrevista exclusiva, porque na quarta-feira há uma audiência com o juiz Gregory Presnell, que vai passar os olhos ali em tudo, toda a documentação que vem sendo anexada ao processo de investigação para tentar descobrir quem fraudou o sistema de imigração dos Estados Unidos. E a doutora Ana me disse, Paula, que há inconsistências e erros e provas abundantes e contundentes, que a viagem jamais aconteceu e que há uma linha de investigação que pode mostrar quem
e quando isso foi adulterado. Ela me disse também que depois eu acabei vendo um vídeo dela publicado nas redes sociais dela, que nessa audiência, essa audiência para estabelecer também como e por quem esse registro, essa fraude, como isso foi inserido no sistema, porque há um caminho, não tem como apagar. Os promotores aqui dos Estados Unidos tentaram por 2 vezes encerrar esse caso. Não, deixa para lá, vamos encerrar. E a defesa do Felipe Martins brilhantemente disse: não, nós não queremos que esse caso seja encerrado. Nós temos que descobrir quem inseriu o nome e o nome com a grafia errada, né? E os dados de um passaporte que havia sido já cancelado, o número do passaporte do Felipe Martins, porque ele havia perdido esse passaporte. Só para recapitular, Paula, rapidamente, em março de 2024, a PGR no Brasil pediu que o Felipe fosse solto, que ele saísse da prisão. A PGR, em março de 2024. E aí, curiosamente, em abril de 2024, aparece esse documento de que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos por Orlando. Uma informação que nunca foi verdadeira. Lembrando que a última entrada do Felipe Martins foi em outubro, final de setembro, outubro de 2022, para acompanhar exatamente o presidente Bolsonaro na reunião da ONU. Então, Paula, muita coisa pode acontecer nessa audiência de quarta-feira. A doutora Ana Bárbara vai dar uma entrevista para a gente. Agora, o professor André Marcília, corram no perfil dele no X, ele está dando uma aula sobre esse assunto, exatamente sobre Felipe Martins. E eu acho, Paula, que eles não contavam com a vitória de Donald Trump. Aí é um dos tweets do André Marcília, né, dizendo, inclusive levantando esse questionamento, como Moraes deu 24 horas para Felipe Martins se explicar, sob pena de revogação de seu benefício e prisão. Não é absurdo pensar que pode ser preso, prejudicando sua participação na audiência dos Estados Unidos. E aí, Paula, eu acho que esse imbróglio todo, acho que dá para a gente voltar para novembro de 2024. Eu não sei se esse sistema hoje no Brasil, né, o consórcio STF / TSE / Executivo, Lula, imprensa, eu não sei se eles apostavam numa vitória de Donald Trump, porque para alguém brasileiro ou não entrar no sistema de imigração dos Estados Unidos da América e fraudar uma entrada, achando que nada vai acontecer, isso é um crime federal grave aqui, é porque eles não apostavam que Donald Trump tinha a força que ele tem para ter vencido aquela eleição. Gente, mais uma questão. Não causa estranheza que no dia seguinte a essa manifestação aqui na cidade de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes multa o seu ex-assessor Felipe Martins em R$20 mil porque ele apareceu numa foto que é de outubro do ano passado e multou agora, sendo que o Felipe está mudo ali naquela foto, né? Não fala, não é um vídeo, aliás. O mesmo ministro me multou também em R$20 mil depois da minha reunião com embaixadores. Não tem critério, é pessoal. É pessoal. A gente tem que dar, graças a Deus, que não foram 22 milhões, como ele multou o PL, multou só R$20 mil. Agora, eu não posso falar com o Felipe, né? Se eu pudesse falar com ele, eu teria o que falar para ele, mas não posso falar com ele, nem com o advogado dele. Então, peço ao Felipe força. O teu processo está andando nos Estados Unidos, se Deus quiser. Brevemente chegaremos aqui em quem do Serviço de Imigração fez aquela alteração, né? E bem como a pedido de quem, com toda certeza, alguém no Brasil entrou em contato lá com o Serviço Migratório, ou por telefone ou pessoalmente, e pediu e foi atendido. E se foi atendido, porque tinha tráfico de influência. Então, força aí para o Felipe. Eu espero que ele brevemente esteja fora disso tudo, que é um garoto excepcional, educado, inteligente, respeitador,
E o crime dele está sendo de ter fugido no meu avião para os Estados Unidos, coisa que ele não fez. E se tivesse feito, não seria fuga. Ele teria apenas viajado, é um direito dele. E apesar de tudo comprovando, mantiveram a cadeia dele atrás de uma delação premiada Mandrake. É isso que aconteceu com ele. Força aí, Felipe. Boa noite, presidente. Obrigada pela entrevista, pelo tempo aqui com a gente. Presidente, ontem, no fim do dia, eu soube que as imagens da belíssima manifestação na Paulista, as imagens já chegaram até a Casa Branca. Gostaria que o senhor falasse, comentasse, se pudesse, o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, o que ele tem dito para o senhor em relação à repercussão de tudo que tem acontecido no Brasil, não apenas com o senhor, mas com a família Bolsonaro. Quais são as atualizações que o senhor pode passar para a gente do trabalho do Eduardo aqui nos Estados Unidos, junto à administração do presidente Trump? Ana Paula, o próprio Eduardo tem dito, né, em pequenos vídeos, o que ele está fazendo nos Estados Unidos, os contatos que ele tem feito e o que ele persegue lá. Ele não veio para o Brasil depois de uma férias, né, porque a preocupação era grande na apreensão do seu passaporte. E já se tinha notícia aqui que ele teria um inquérito preparado só para ele. Conspiração contra o Estado Democrático de Direito. E daí você abre o inquérito, daí você faz o que bem entender. Você fica aí ao sabor da boa vontade dessas pessoas. Então o Eduardo, no meu entender, está fazendo um trabalho muito bom lá, mostrando para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele tem um certo relacionamento com a família Trump, muito bom com os filhos dele, outros parlamentares também. E o que quer? Ele quer que o Brasil volte à sua normalidade. Assim, quando eu falo aqui, né, que pretendemos um Senado forte, não é para perseguir ninguém. É um Senado que, quando alguém ou outro poder começa a responsabilidade dessas pessoas, a gente volta à normalidade. Cada um tem que estar no seu quadrado. E hoje nós vemos que não é isso que acontece. Temos uma pessoa no Brasil que pega uma caneta e te bota na cadeia. Qual o motivo? Não interessa. Como está o Braga Neto preso. Uma coisa completamente absurda. O inquérito já havia sido entregue pela Polícia Federal ao senhor Alexandre de Moraes, e ele foi acusado de como é que é o processo? Atrapalhar o processo, né? E não justifica isso aí. Está preso até hoje. Até o Malafaia teve um desabafo ontem, lá na Paulista, não vou repetir aqui, porque eu sou capitão do Exército, né? Eu fiquei muito triste, não com o Malafaia, mas com as verdades que ele falou. Realmente é revoltante a gente ouvir isso aí. E ele fala, ninguém queria dar golpe nem eu não, mas o que está acontecendo é isso. E se dirigiu aí a algumas autoridades fardadas, né? E, infelizmente, se você vê algo errado acontecendo com alguém do teu lado, se você tem poder de interferir, você interfere. Quantas vezes no quartel tinha um subordinado ali que resolveu aplicar uma punição excessiva no soldado, que chegou atrasado. Naquele tempo existia a figura da prisão em separado. Preso por 20 dias, 10 em separado. Seria quase uma solitária. Então acontecia de alguém dar uma punição dessa e a gente, quando fica sabendo, vai para cima do colega. Que negócio é esse? É pessoal o negócio? Não vai ser publicado em boletim, não. Isso aí, tomar providência. A mesma coisa com o Braga Neto. Num primeiro momento, a gente ficou sabendo que ele estava numa sala que tinha alguma coisa lá, mas com um tratamento completamente isolado, quase que uma solitária. Então isso é triste para a gente, porque qual foi o crime do Braga Neto? Ele já foi ouvido? Pelo que eu sei, ele não foi ouvido também. E está numa preventiva aí que está desde dezembro nessa situação. Nos preocupa. O meu caso mesmo, enquanto presidente, eu me reuni algumas vezes com algum alto comando do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, para chegar a essa acusação para cima de mim. Agora, o meu ciclo de amizade sempre foram mais os militares do que os civis. A minha aproximação do Braga Neto é pela nossa formação, como foi lá atrás com o meu outro vice também, assim como tínhamos, nem tantos, mas tínhamos alguns militares realmente em comando aqui, em ministério. E nós fizemos um bom governo, nem todos foram bem, mas como um todo, acho que nós passamos na prova. Agora, é triste realmente o que está acontecendo, porque se vive uma insegurança. Eu estou com 70 anos de idade, tá? E eu tenho uma esposa, tenho uma filha de 14 anos em casa,
Agora estou longe do meu filho, longe de um casal de netos, um que tem o meu nome, inclusive. Tá? E a gente vai sofrendo tudo isso aí. Agora, eu acho que vale a pena, porque com a minha chegada ao poder, com a escolha de ministros técnicos, não aceitar mandar para estatais aí indicações de pessoas que queriam apenas usufruir daquele cargo e não trabalhar para o seu país, nós mostramos ao Brasil todo o que é uma estatal, o que que são os poderes, os bancos oficiais, como tinha a influência política para diretores e presidentes de bancos. Olha o que está acontecendo nos fundos de pensão. Conosco era lucrativo, que quem estava na Previc, lá em cima, administrando tudo isso, era uma pessoa competente, séria. Olha os Correios. Os 4 anos os Correios deram lucro comigo. O último, depois, do ano passado, resolveram jogar um prejuízo do ano passado para o balanço de 22, depois passou a ser deficitário. Mas deu certo o Brasil. Teria muito o que falar aqui sobre estatais, né? Itaipu, Porto de Santos, os portos pelo Brasil todo, muita coisa para falar, que o Brasil estava dando certo, apesar, a gente lamenta, da pandemia, da guerra, o caso Brumadinho também, em janeiro de 19, lamenta as mortes lá, em primeiro lugar, mas depois se mexeu na economia brasileira. Tivemos aqui a presença de um avião, uma centena de israelenses ajudando na busca de desaparecidos, né, lá em Brumadinho. Ou seja, o governo que fez o que tinha que fazer. Então isso tudo foi mostrado à população. Eu, quando andava pelo Brasil, quando eu parava de helicóptero em comunidades, né, eu chamava de parada inopinada. Na primeira vez que eu parei, tinha um cara lá que reclamou, o ministro reclamou. Esse cara não viajou mais comigo, está com medo da segurança. Olha, o helicóptero pode pegar uma pedra. Ô, companheiro, está com medo, sai fora, cara. Que helicóptero de combate, cara. Ou seja, alguém do teu lado já querendo que você não tivesse acesso ao povo. Quando você para numa vila pequena, tem lá 100, 200 casas, e vê o pessoal pobre, e entra no boteco, toma uma Coca-Cola, dá uma tacada na mesa de sinuca, senta com a pessoa idosa ao teu lado, faz um carinho, ouve. Isso vai marcando a gente. Vai marcando a gente. Presidente. Então, isso tudo. Sim. Deixa eu seguir aqui com as perguntas. Agora, Silvio Navarro tem uma pergunta também para o senhor. Presidente, boa noite. Retomando a questão da anistia, eu pergunto se já temos uma data para uma próxima manifestação e onde ela seria. Não tem data marcada, né? A ideia é pegar uma cidade do Nordeste. Subiu agora há pouco, já passou para 191 assinaturas. Então faltam ainda 63. Amanhã tem muito deputado de Brasília, né? Como vocês disseram no começo do programa, aí, o nosso vice-presidente Altineu, né? Ele chamava o governador, falava o partido dele, o governador falava sim, ou seja, o seu partido apoia a anistia. Então, acho que a gente tem um pouco de paciência agora, que a gente vai conseguir isso aí. Eu tenho conversado com alguns parlamentares mais exaltados, acalma, não adianta, na pancada não vai resolver nada. Agora, mostrando realmente o sofrimento de quem está preso, mostrando que o Brasil parte para uma pacificação. Nós temos 4 projetos agora, com pedido de urgência, que interessa ao Poder Judiciário. Então, não é o nosso, é uma urgência que vai atrapalhar tudo. Curiosidade, uma criação de cargos comissionados no Supremo. A outra trata de cargos vagos no STJ. Outra, criação de 8 varas federais em Santa Catarina. E outro, reestruturação de cargos da magistratura no Piauí. Se o nosso partido pedir verificação nominal, vai, no mínimo, esses 4 projetos aqui, 5 horas para ser votado. Há urgência apenas. E depois pede também verificação, ou seja, isso aqui, eu não vou entrar no mérito, não vou entrar no mérito se é bom ou não é, mas você resolve aqui, em 1 hora você resolve isso aqui. Agora, por que não deixar o parlamento decidir a anistia? A gente não quer impor nada, nem vai impor, quem somos nós? Tá? Não queremos forçar nenhum líder a nada. Mas os líderes, conversei com quase todos eles, do centro, centro-direita e direita, são favoráveis à anistia. Agora, há uma pressão grande por parte do ministro do Supremo, por parte do Poder Executivo. Se tirar o mastro da bandeira da falsa democracia do Lula, ele não tem o que falar mais.
Gente, perguntando sobre a conduta do presidente da Câmara, Hugo Motta. Como é que o senhor avalia a condução do presidente Hugo Motta em relação à pauta da anistia? Na semana passada foi anunciado que ele havia pedido aos líderes de partidos para não assinarem um requerimento de urgência em relação a essa pauta. O que eu acho do Hugo Motta? Eu já conversei com ele algumas vezes. Ele leva a pressão do ministro lá do Supremo, que não devia acontecer, isso é uma interferência, leva a pressão do Poder Executivo, o pessoal vai para a vida particular dele, pessoal. O que eu vejo nele? Né? O que ele falou lá atrás, no meu entender, ele vai cumprir. Em havendo a maioria da casa interessada no assunto, ele bota em votação. Então, o que eu acho que faz no momento é uma onda excessiva, a gente vê na imprensa, para que nós, os maiores interessados na anistia, partamos para o confronto. E daí sim você tem um clima desfavorável. Então eu sempre peço aos parlamentares do PL, alguns outros partidos também, vai com calma, vamos convencer mais gente, vamos chegar aos 257 assinaturas aqui no requerimento, depois a gente apresenta para ele, continua colhendo mais assinaturas, 257, e para chegar para ele, 257 é metade mais um, né? E botar em pauta agora, o que resta ele fazer isso aí? Ele realmente ele é o dono da pauta, mas ele tem consciência, Hugo Motta, falou isso por ocasião da sua campanha, falou para mim, quem a maioria decidindo, ele vai atender a maioria e bota em votação. Perfeito. Silvio Navarro. Presidente, mais uma questão. Não causa estranheza que no dia seguinte a essa manifestação aqui na cidade de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes multa o seu... Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.